Hoje o SBT recebe a senadora da República, Cátia Abreu. 5 milhões para algo que o Tocantins nunca teve e muito lugar do Brasil deseja isso. Verdade. Eu sempre tive em mente que o Brasil como um todo, não só o Tocantins, mas tem como vocação principal econômica o agro, a produção agropecuária, pequenos, médios, grandes produtores, para a produção interna e para as exportações. E o outro ramo, a outra atividade que eu acho que é fantástica para o país é o turismo. O turismo pode trazer uma infinidade de empregos, até mais do que o agro. Nós temos, olhando o Brasil, 8 quilômetros de praia. Mas e a quantidade de rios que nós temos no Brasil todo, como aqui no Tocantins, né? Então, nós temos cachoeiras, nós temos um bioma extraordinário e maravilhoso que pode ser visitado, nós temos o Lago de Palmas, o Jalapão, a Ilha do Bananal, o Cantão, as praias de rios. Quer dizer, então, isso é muito pouco, o agro foi bem sucedido, vem progredindo todos os dias, a agropecuária e o turismo acanhado. Veja bem que o Uruguai tem mais turista do que o Brasil, que é um país do tamanho do Rio Grande do Sul. Então, eu tenho isso em mente, tenho conversado muito em Brasília com os ministros a respeito disso. E aqui no Tocantins, eu sempre tive o sonho, já tem quase 4 anos que nós estamos trabalhando nessa escola, eu sempre tive o sonho de ter essa escola de gastronomia e hotelaria para dar respaldo ao turismo. O que o turista reclama quando vai nos lugares? Se a comida é boa, que às vezes ele fala assim, eu comi uma galinha ótima num restaurante tal. Quando ele vai de novo, a galinha ficou ruim. Então, para ter regularidade e o turista ter certeza de que os restaurantes vão servir boa comida, como os hotéis, restaurantes, bares, enfim. E a questão de hotelaria, que é também treinamento de garçons, de arrumadeiras, de pessoas que vão servir no hotel, nos hotéis e nas pousadas. Então, essa escola vai ser de fundamental importância para consolidar o turismo no Tocantins como um turismo que tem regularidade, que recebe bem as pessoas, que tem uma produtividade e uma qualidade alta. Então, eu só tenho que agradecer ao Antônio de Oliveira Santos, que é o presidente do Sesc Senac, o Etelvino Pisoni, que é o presidente do Sesc Senac aqui no Tocantins, que me deu todo o apoio para mim ir para o Rio de Janeiro atrás do dinheiro, que ele concordava com a escola. A defesa de tese é muito difícil. Eu queria que você me desse o segredo de se atrair negócios como esse, que poderia muito bem ir para qualquer outra parte do país. Eu só faltei chorar. Primeiro que o presidente da CNC e do Sesc Senac Nacional é um homem já de 90 anos de idade, mas tem uma cabeça fabulosa, muito inteligente, muito perspicaz e tem uma amizade e um carinho comigo de muitos anos. Eu, na presidência da CNA, nós somos colegas presidentes de confederações, da agricultura e ele do comércio. Então nós desenvolvemos um bem-querer, uma grande amizade e ele sabe que eu, graças a Deus, tenho credibilidade. Quando falo que tem respaldo, que nós precisamos disso e que o Tocantins tem potencial, ele sabe que não é uma aventura. Confia na palavra que nós estamos falando. E ele não conhece bem o Estado, mas também já conhece de ouvir falar. E sabe da importância disso. Ele queria despachar 2 milhões, 3 milhões. Eu falei, não, Antônio, eu não tenho coragem de anunciar no meu estado 2 milhões, 3 milhões. Eu quero 5 milhões para nós começarmos. Então, nós queremos uma área grande, aonde for definido o local, provavelmente Porto Nacional, mas poderá também estar em Palmas, porque Porto Nacional está ali na entrada do Jalapão e também mais próximo da ilha e do Cantão, mas Palmas também é um lugar muito adequado, como Paraíso também pode ser um excelente lugar para acolher a escola, mas esse detalhe, esse estudo técnico, nós vamos deixar para a Federação do Comércio fazer esse estudo de viabilidade para não atrapalhar a nossa escola. O importante é que ela vai estar no estado e vai servir todo o Tocantins. Não desmerecendo o esforço que a senhora fez nesse caso, mas existe também a importância do prefeito das cidades, os prefeitos das cidades do Tocantins também se engajarem e buscar esses atrativos, né? Criar esses atrativos e trazer isso efetivamente para cá. O que está faltando para mobilizar esses prefeitos do Tocantins
até eles ganharem até um apoio técnico para que isso aconteça? Essa pergunta que você me faz, ela é fundamental, muito importante nesse momento. Antigamente, as coisas aconteciam livremente, automaticamente, esperando os empresários chegarem, às vezes o governo de estado dava um apoiamento. Hoje, as coisas mudaram muito, as dificuldades são enormes. Então, quando os prefeitos me procuram, e sempre estão no meu gabinete em Brasília, ou mesmo aqui em Palmas, o que você vai levar para o meu município? Eu digo, não sou eu que vou dizer, é você que tem que demandar de mim o que o município precisa. Então, antigamente, o prefeito podia ficar apenas concentrado, asfalto para as ruas, casa popular, o posto de saúde, que tudo isso é ótimo, a escola, mas isso não basta mais. A população está sem emprego e a prefeitura não aguenta abrigar tanta mão de obra. Então o prefeito tem que sair do arroz com feijão, de pedir só essas obras para o município e começar a pensar em desenvolver segmentos econômicos. Por exemplo, nós estamos desenvolvendo em Aliança, no Tocantins, próximo a Gurupi, 50 quilômetros, um grande polo do Matopiba de ovinos caprinos. Como é que tudo isso aconteceu? O prefeito de Aliança e dali do entorno de Aliança, que são mais ou menos uns 12 municípios, me procuraram para que a gente pudesse implementar esse polo. Como é que se implementa um polo? Eu resolvi trazer o frigorífico de ovino caprinos, através de emenda parlamentar. O frigorífico todo deverá ficar em quase 5 milhões. 2 milhões, nós já estamos quase com a obra pronta, faltam os equipamentos. Então o produtor, no Tocantins não produz carneiro, muito pouco, mais para o churrasco. Mas o produtor, vendo a fábrica, o abatedouro, né, que é o frigorífico de abate, e a fábrica de ração, ele vai se entusiasmar muito mais. Então nós vamos fazer o Tocantins um grande polo de ovino caprinos, com sede em Aliança do Tocantins, no sul do estado, que ali naquela região tem 50% das matrizes de todo o estado. Então nós achamos que ali dá uma grande visibilidade. Já no Bico do Papagaio, nós temos lá uma produção expressiva de peixes e de leite. Então nós estamos concentrando qualificação profissional para que essas pessoas, os produtores e os trabalhadores, treinem para que fique cada vez melhor para produzir. Mas eu estou levando para Augustinópolis, o dinheiro já chegou, R$1 milhão para construir um centro tecnológico de confecções. Eu gostaria muito que o Bico do Papagaio sediasse esse polo de confecções por conta da grande mão de obra que tem ali, de roupas populares, que pode abastecer o Tocantins, o sul do Pará, o sul do Maranhão, o Piauí, o oeste da Bahia, o Matopiba inteiro. E nós vamos então absorver a mão de obra de mulheres, moças, jovens e até rapazes nesse grande polo que nós queremos desenvolver. Goiânia, em Goiás, se transformou em um grande polo de confecções. Começou aos poucos e hoje tem fábrica até de linha, fábrica de botões, fábrica de zíper. Quer dizer, isso tudo no futuro, a tendência é isso se ampliar. E o que nós vamos fazer com esse polo de confecções, que a sede será em Augustinópolis, que o dinheiro já está lá para construir, já está licitado? O Roberto Pires, eu o procurei, que é o presidente do SESI Senai. A escola de hotelaria é Senac e Sesc. Procurei Roberto Pires, que é o presidente da Fieto e presidente do SESI Senai, e ele vai doar todas as máquinas. Então R$1 milhão do prédio já está garantido, e o Roberto Pires doando as máquinas, nós vamos começar rapidamente. E o Sebrae vai, junto com o SESI Senai, fazer todo o plano de negócio do centro tecnológico e treinamento de mão de obra. Então vai ser espetacular, eu estou muito entusiasmada. E isso com recurso de Brasília que eu trouxe para fazer este polo. Então, lá na região do Bico. Em Araguaína, como temos uma produção de leite muito grande, não é só pecuária, Araguaína de corte, todo mundo pensa isso. Lá é uma bacia leiteira fortíssima. Então criou-se uma cooperativa de produtores e eu trouxe R$1,5 milhão para a construção dessa cooperativa de leite na região de Araguaína. Então o que eu tenho procurado para render mais os recursos que a gente traz é tentar fazer polos regionais de desenvolvimento para que a gente possa crescer mais o Estado, que possa industrializar o Estado e trazer o emprego tão sonhado de todos. Vou aprofundar mais na pergunta, na questão da qualificação do prefeito para justamente alavancar a economia, que não cabe só ao governador também, mas os prefeitos, por exemplo,
a Associação Tocantinense de Municípios, ela não teria um papel crucial na formação desse prefeito? Até porque o eleitor não tem culpa, ele vota em quem está à disposição. Mas Claro. não cabe essa reciclagem técnica do prefeito para isso? O prefeito precisa se reciclar e ele precisa entender que não é mais como antigamente, que tocava uma prefeitura de qualquer jeito. Depois da lei de responsabilidade fiscal, ela leva um prefeito para a cadeia. Ela é muito rigorosa, ela é muito detalhada. Então, se ele não aperfeiçoar nos números, nas contas, nos papéis, ele provavelmente terá problemas na sua vida futura. Então, a gestão, para poder administrar pouco dinheiro, quando tem muito dinheiro, todo mundo dá conta. Eu quero ver administrar pouco dinheiro, como as mães e os pais de família pobre fazem no Brasil e aqui no Tocantins. Administrar com mão de ferro, para o dinheirinho dar para tudo. E o prefeito que não partir para esse lado, que é a gestão, ele estará em péssimas situações. A ATM, eu aproveito essa oportunidade para dizer que eu estou muito indignada observando a eleição da ATM. É uma associação de prefeitos, nós temos que dar toda a liberdade para que eles escolham o seu representante que vá lutar pelas suas causas. Quais são as causas hoje dos prefeitos? Uma das mais graves é o não repasse dos recursos da saúde, da educação, do transporte escolar, que o governador recebe o dinheiro, está ficando com o dinheiro para ele e não está passando para os municípios. Que é o FPM. Não é só o FPM. O FPM vem direto de Brasília. É o dinheiro da saúde e da educação que ele tem a obrigação de passar. Isso é apropriação destinada, é apropriação indébita isso. E tem cidades como Palmas, Gurupi, Araguaína que tem mais de 20 milhões de reais atrasados para receber. Prefeitos das cidades pequenas que não tem R$1 para poder pagar o transporte escolar que vai buscar os meninos na zona rural. E aí, de repente, eu vejo o governo do estado, a primeira-dama deputada com o governo, todo empenhado em eleger um candidato a presidente da ATM. Qual o objetivo disso? Só pode ser para eleger um candidato que vai ficar silencioso e que não vai lutar pelos prefeitos. Em que pese o candidato até uma boa pessoa, não tenho nada pessoal contra ele, mas eu fico impressionadíssima com o esforço gasto de pessoas do governo para eleger um candidato, ao invés de fazer o mesmo esforço no HGP, no Hospital de Araguaína, para terminar e construir o Hospital de Gurupi, para colocar o tomógrafo que eu trouxe há 4 anos, um para Araguaína, um Gurupi, que está sem funcionar. Então eu vejo um esforço muito grande para coisas que não têm interesse da população e deixa aquilo que é importante sem esforço e sem empenho nenhum. Não cabe uma ação judicial contra o governo? Cabe, os prefeitos, na verdade, podem entrar e quem tem que fazer isso é a ATM. Agora, você acha que um candidato da ATM, se for eleito, eu não quero entrar no mérito, não vou entrar em disputa. Se o prefeito do governo ganhar, você acha que ele vai entrar na justiça contra o governo? Se ele recebeu o apoio do governo para poder se eleger presidente da ATM? É o lobo cuidando do galinheiro. É o lobo cuidando do galinheiro. E nós precisamos de um prefeito, não é para brigar com o governo, nós precisamos de um prefeito independente, que vá fazer o seu papel como presidente da ATM, que vá defender os prefeitos. Não é o governo e nem a senadora, é defender os prefeitos. E os prefeitos precisam ter a coragem de enfrentar e buscar os seus direitos, porque não é o direito do prefeito, é o direito do povo que mora nos municípios. Eu não conheço ninguém que mora no governo do estado. Eu não conheço ninguém que mora na União, no governo federal. Eu conheço gente que mora lá no município, aonde a prefeitura está com o seu rosto na porta, recebendo toda a demanda e toda a dificuldade. Então, chama a atenção dos prefeitos do Tocantins. Muita cuidado na escolha do presidente da ATM. Exijam independência. O governo nunca deu R$1 de convênio para as prefeituras do Tocantins em mais de 2 anos de governo. E agora quer eleger o presidente da ATM para silenciar os prefeitos e não fazer oposição ao governo. Isso não é correto com o Tocantins, isso não é correto com o povo. A senhora esbarrou no assunto saúde, que é muito importante. Nós tivemos a visita recente do ministro da Saúde, trazendo 27 milhões de reais para se investir em saúde. Porém, colocou uma vírgula, diz que a administração, o gerenciamento desse dinheiro seria federal e não daria ele todo para o governo do estado. Isso é muito triste, né? Mas o diretor do Hospital de Barretos, eu conheço, estive com ele há 2 anos atrás, o Henrique, e inclusive são produtores rurais que
são mantenedores do hospital lá, o sindicato rural. É um trabalho muito bacana do setor agropecuário de Barretos com o hospital local. E eu o procurei há 2 anos atrás porque eu queria fazer o hospital aqui. E ele então me desanimou de certa forma porque ele achava que a gente até podia construir o hospital, mas que não ia ter mão de obra para tocar o hospital. Então, 2 anos depois, eu acho que eles mudaram de ideia, graças a Deus, e isso é muito importante. Eu quero ajudar em tudo e por tudo que eu puder, porque eu tenho investido muito na saúde. Mas, veja bem, por que ele não quer governo de Estado? Há mais ou menos 5 anos atrás, eu trouxe 40 milhões de reais inicialmente para a construção do Hospital Geral de Gurupi, que está caindo na cabeça do doente. Dinheiro na conta. Foi a presidente Dilma que me concedeu esse hospital. Até hoje ele não está pronto. Isso deve ter sido em torno de 2011, 2012. Nós estamos em 2017. São 5 anos que eu garanti os recursos e que o hospital não está pronto. Acaba que depois, nós parlamentares, as senadoras, os deputados que trazem os recursos, chegam no município, o que você trouxe para cá? Nós fazemos a nossa parte. Mas infelizmente são 5 anos. Não, o dinheiro ainda vai chegar. Não, o dinheiro na conta. E eu só não pude trazer os outros finais 20 milhões porque não gastou esse ainda que está na conta. E qual é o problema? Demorou tanto a ser feito que a empresa que ganhou a licitação agora quer reajuste e parou a obra. Então é muito complicado isso, é uma falta de interesse político, é uma falta de gestão, é uma falta de ter até uma questão de compaixão com as pessoas que precisam. Porque quem está no governo dá conta de ir para o hospital particular, a senadora dá conta de ir para o hospital particular. Mas e quem não dá conta? Então nós temos que pensar... Caduca, não? Não, ele vai ficando velho e não consegue construir o mesmo hospital que tinha sido projetado. E eu não posso continuar trazendo os outros recursos, que eu já poderia ter trazido no governo da presidente Dilma, por conta da relação que nós tínhamos, e o hospital já deveria estar inaugurado. Mas não tem vontade política, não tem sentimento de urgência. Infelizmente, os políticos, alguns políticos ainda pensam que tudo pode ser para amanhã, é para depois, é para amanhã, é para depois. Ninguém pensa como se fosse seu, se fosse eu, se fosse meu, como é que eu agiria? Eu sempre tenho pressa para minhas coisas, né? As pessoas pensam assim, quando é privado tem pressa, quando é da viúva, quando é do público, ninguém tem pressa. Pois é, senador, tem alguma coisa errada, porque eu já vi 2 ministros de Estado vindo aqui no Tocantins, visitando a HGP. O que acontece? Esse ministro não tem olhos, ele não enxerga, a situação é caótica, não tem solução. Eu respondo... Essa obra não termina nunca. Eu respondo para você com uma pergunta. Como é que o Hospital Sara Kubitschek, em Brasília, que é totalmente público, só SUS, funciona com excelência? Como é que o CRER em Goiânia, que é o hospital de reabilitação, é totalmente público e funciona? Como é que o Hospital de Barretos do Câncer, que é totalmente público e funciona? Porque são instituições sérias, honestas, corretas que estão tomando conta. Então, falar, o dinheiro é curto. Pode até ser, mas não é o problema principal. O problema principal é falta de gestão, falta de capacidade administrativa e corrupção. Tem gente que rouba remédio de doente. Tem gente em governo que rouba remédio de doente. Não então, sei se a senhora sabe, prenderam uma senhora na região norte de Palmas, onde ela era enfermeira do hospital público, o HGP. E vendendo remédio de lá. E ela era, na verdade, a enfermeira do tráfico de drogas. Então, qualquer bandido que era ferido aqui era levado para a casa dela com material do HGP. Tivemos recentemente o caso de um menininho que perdeu parte do crânio, quer dizer, só foi atendido no HGP porque a imprensa se envolveu no caso. É impressionante a falta de sensibilidade, Fernando. Esses 2 tomógrafos que eu mencionei agora há pouco, o que é um tomógrafo para aqueles que não têm afinidade com a área? É aquele tubo que você entra dentro e faz o exame do fio do cabelo até o dedão do pé. É um equipamento de última geração que eu trouxe há 4, 5 anos atrás. O de Araguaína foi primeiro, tem 5 anos, o de Gurupi tem 4 anos. Os 2 milhões para cada lugar e comprou. Nunca funcionou. Ou se funcionou por algumas horas. O de Gurupi, depois de eu implorar a construção de uma sala para colocar ele dentro, que as paredes precisam ser largas por conta da radiação, quando terminaram a sala, que eu fiquei emocionada de ver terminar, fizeram menor do que o tomógrafo. Não cabia, não é nem caso de rir, mas parece piada.
Então, não cabia o tomógrafo dentro. O de Araguaína quebrou uma peça que eu fiquei sabendo que custa, parece que R$400. Eles preferem pegar um doente dentro da UTI, colocar na ambulância, levar lá na clínica particular, fora do hospital, paga para a clínica particular o exame e depois traz para a UTI. E o nosso, que eu trouxe, está lá parado por conta de uma pecinha de R$400. Intervenção não seria uma solução, senadora? Olha, isso tudo tem uma questão política muito forte. A União está mal dando conta dela, dos seus hospitais públicos. Imagine se ela vai vir aqui fazer esse favor e fazer uma intervenção e assumir um papel que deveria ser do governador. Então, eu disse para o governador num episódio, numa ocasião, que se eu estivesse no lugar dele, o meu gabinete seria dentro da Secretaria de Saúde. Eu sairia do palácio e montaria o gabinete dentro da Secretaria de Saúde, porque é lá que ele tem que ficar, lá que é o problema. Ele tem que pegar aquilo lá com as duas mãos e tentar resolver o problema da gestão. Esse secretário de Saúde que está aí, eu sinceramente não posso nem dizer nada, que eu não conheço. Eu não sei de onde veio, eu não sei quem indicou, mas ele era secretário de Saúde do Rio de Janeiro, que é uma das piores saúdes do Brasil. Então são coisas que eu não consigo compreender de onde saiu esta indicação. E, por outro lado, mesmo que o secretário de Saúde fosse exemplar, fosse maravilhoso, o que acontece? O secretário de Saúde hoje, ele não sabe que dia e nem quanto receberá naquele mês para poder administrar. Quem é que dá conta de governar e administrar desse jeito? Mesmo que seja pouco, mas tem que dizer, ó, vai chegar dia 10, dia 20, dia 30, cada um desses dias vai chegar o dinheiro, você pode contar como líquido certo. Como não existe isso é falta de gestão, é incapacidade administrativa, é preguiça administrativa, o que acontece? Não tem jeito de um secretário de saúde ser bom, não tem jeito de um diretor de hospital ser bom, se o dinheiro não chega no dia certo para ele cumprir com seus compromissos. Não chega nem para pagar os plantões dos médicos, não chega para pagar os anestesistas, não chega para pagar os fornecedores de remédio. Então é um empurra com a barriga e é uma gestão da idade média, de gente incompetente. É uma gestão, é uma forma de administrar que não se usa mais em lugar algum. Então, pode até faltar dinheiro, viu, Fernando? Mas o principal motivo é a roubalheira, como sempre, e a questão administrativa que está pecando muito. É uma pena ter essa constatação. Eu vou para um rápido intervalo comercial e voltamos já já.